Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tássia e para o vídeo de hoje venho trazendo a receita dessa linda rena natalina para vocês fazerem aí também agora nessa época de Natal, mostrando para vocês como que ela fica muito bonitinha, muito fofinha. Ela não cabe aqui toda na tela, né? Mostrando para vocês aqui ó, a galhada dela, tá? A orelhinha. Ela tem o rabinho aqui e ela para sozinha em pé, não precisa de apoio, tá? Então, ela fica assim, ó, sentadinha, bonitinha. E ela realmente fica muito fofinha. Espero que vocês gostem dessa receita. Eu criei com muito carinho para vocês. E antes de irmos para ela, eu queria pedir para quem ainda não está inscrito no canal, para se inscrever. É completamente gratuito, vocês não vão pagar nada por isso e recebem notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. Então, fiquem agora com a receita desta linda rena natalina. Agora, pessoal, nós vamos começar fazendo a cabeça do nosso amigurumi. Para darmos início, eu vou começar utilizando um tom de marrom mais claro, certo? E vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro deste anel, iremos colocar 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Feito isso, puxamos aqui esse fiozinho. E aqui está a primeira carreira da cabeça do nosso amigurumi. Para a segunda carreira, pessoal, nós iremos fazer ela toda em aumentos, ou seja, para cada ponto da base, iremos fazer 2 pontos. Então, se na primeira carreira a gente finalizou com 5 pontos baixos, agora para a segunda, iremos finalizar com 10 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, segunda carreira finalizada. E agora, para a carreira de número 3, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. No ponto seguinte, um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, começamos aqui a carreira 3, com um ponto e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar no marcador novamente, finalizando assim a carreira 3 com 15 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 3 finalizada. E agora, para a carreira de número 4, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo 2 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo. Feito isso, no ponto seguinte, vamos fazer agora um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, a quarta carreira nós começamos fazendo 2 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a quarta carreira com 20 pontos. Prontinho, pessoal, quarta carreira finalizada. E agora, para a quinta carreira, vamos começar fazendo 3 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o terceiro ponto baixo. Feito isso, no ponto seguinte, vamos fazer agora um aumento, que são 2 pontos no mesmo pontinho de base, certo? Então, na carreira de número 5, a gente começou fazendo 3 pontos e um aumento. Iremos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a quinta carreira com 25 pontos baixos.
Prontinho, pessoal, quinta carreira finalizada e agora das carreiras de número 6 até a carreira de número 9, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora 4 carreiras sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 25 pontos em cada uma dessas voltas. Vou fazer aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, eu finalizei aqui as 4 carreiras seguidas, tá? De ponto baixo sobre ponto baixo. E eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma troca de cor. Passaremos para o fio de tom marrom médio, certo? Então, deixa eu já colocar aqui. Para a carreira agora de número 10, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Iremos começar fazendo 4 pontos, ok? Então, vamos lá, 4 pontos. 1, 2, 3 e 4, ok? 4 pontos baixos. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo pontinho de base, certo? Vou trabalhar isto pela volta inteira até chegar aqui novamente no início, certo? Finalizando assim a carreira 10 com 30 pontos. Prontinho, pessoal, 10ª carreira finalizada. E agora, para a carreira de número 11, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo 5 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho, quarto ponto baixo sozinho e o quinto ponto baixo. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, trabalhamos fazendo 5 pontos e um aumento. Repetiremos isso a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 11 com 35 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 11 finalizada. E agora, para a carreira de número 12, vamos começar fazendo 6 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho, quarto ponto baixo sozinho, quinto ponto baixo e o sexto ponto baixo sozinho, certo? 6 pontos e um aumento agora, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, 6 pontos e um aumento a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 12 com 40 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 12 finalizada. E agora, para a carreira de número 13, vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar essa carreira fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora uma carreira sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 40 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 13 finalizada. E agora, para a carreira de número 14, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo 7 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo sozinho, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo sozinho, sexto e o sétimo ponto baixo sozinho. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, na carreira 14, começamos fazendo 7 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência
a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 14 com 45 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 14 finalizada. E agora, para a carreira de número 15, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora uma carreira sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 45 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 15 finalizada. E agora, para a carreira de número 16, vamos fazer o seguinte, vamos começar fazendo 8 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto da base, certo? Então, 8 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira de número 16 com 50 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 16 finalizada. E agora, das carreiras de número 17 até a carreira de número 22, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora 6 voltas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 50 pontos em cada uma dessas carreiras. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui as 6 carreiras seguidas, tá? E antes de darmos continuidade, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Eu já coloquei aqui os olhinhos e o focinho, certo? Os olhos, eu coloquei olhos com trava no tamanho 12, tá? E eles foram colocados bem aqui onde tem essa troca de cor, tá? Ó, deixa eu trazer aqui perto para vocês, tá vendo? Ó, tem a troca de cor aqui. Então, na carreira aqui do meio, ó, foi onde eu coloquei, certo? Trocamos a cor aqui e nessa aqui de cima foi aonde eu coloquei, aonde eu prendi os olhinhos, ok? Bem em seguida, então, a troca de cor. Os pontos que nós temos de distância entre os olhos são 7 pontos, ok? Então, olhos com trava tamanho 12, colocados em seguida aqui a troca de cor, e eles têm 7 pontos de distância, certo? E o focinho, pessoal, eu coloquei ele, aqui vocês estão vendo, tem o anel mágico, eu botei ele 2 carreiras acima, tá? Então, aqui na segunda carreira, ó, por exemplo, 1, 2. Aqui foi onde eu prendi, certo? O focinho, pessoal, eu vou ficar devendo um número para vocês, porque esse focinho aqui eu tenho há algum tempo já, e eu não deixei anotado o tamanho dele. Os olhos são tamanho 12, mas o focinho eu vou ficar devendo para vocês, porque realmente eu não tenho anotado qual o tamanho, certo? Mas é um focinho assim menor, ele não é tão grande, ok? Então, agora, vamos dar continuidade. Deixa eu colocar aqui a agulha. E para a carreira de número 23 agora, pessoal, vamos começar fazendo 8 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo sozinho, quarto, quinto ponto baixo sozinho, sexto, sétimo ponto baixo sozinho e o oitavo ponto baixo, certo? 8 pontos. E agora vamos fazer uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos os dois, ok? Então, carreira 23, fizemos 8 pontos e uma diminuição.
Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 23 com 45 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 23 finalizada. E agora, para a carreira 24, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo 7 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º ponto, ok? 7 pontos baixos e agora uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos esses dois, ok? 7 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 24 com 40 pontos. Prontinho, pessoal, 24ª carreira finalizada. E agora, para a carreira de número 25, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto baixo. Feito isso, agora faremos uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos os dois, ok? 6 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira, até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 25 com 35 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 25 finalizada. E agora, para a carreira de número 26, vamos começar fazendo 5 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho, quarto ponto baixo sozinho e o 5º ponto baixo, ok? Feito isso, faremos agora uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos esses dois, ok? 5 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 26 com 30 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 26 finalizada. E agora, para a carreira de número 27, vamos começar fazendo 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e o 4º ponto baixo. Feito isso, agora faremos uma diminuição. Alça da frente, tiramos as duas, tiramos os dois. Então, 4 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira, até chegar ao final aqui no marcador, finalizando assim a carreira 27 com 25 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 27 finalizada. E agora, para a carreira de número 28, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 3 pontos baixos. Então, primeiro ponto, segundo e o terceiro ponto baixo. Feito isso, agora vamos fazer uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte. Tiramos eles e tiramos aqui. Então, 3 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira, até chegar no marcador, finalizando assim a carreira 28 com 20 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 28 finalizada.
E agora, para a carreira de número 29, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 2 pontos. Então, primeiro ponto, segundo, e uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos os dois. Então, carreira 29, faremos 2 pontos e uma diminuição a volta inteira, até chegar no marcador, finalizando a carreira 29 com 15 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 29 finalizada. E agora, para a carreira de número 30, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos esses dois, ok? Carreira 30, um ponto baixo e uma diminuição, a volta inteira até chegar no marcador, finalizando assim a carreira 30 com 10 pontos. Prontinho, pessoal, terminei aqui a carreira de número 30. Eu cortei o fio e arrematei, tá? E coloquei o fio aqui na agulha para a costura, ok? E agora a gente vai fechar esse buraco aqui em cima, tá? Eu vou entrando aqui, ó, pessoal, no meio do Vzinho, tá vendo? Ó, eu entro ali no meio, pegando a alcinha aqui de cima e vou entrar em um por um, tá? Então, eu entrei ali no primeiro, entrei no segundo ponto, aqui no terceiro. Você vai entrando ponto por ponto, tá? Para poder fechar esse espacinho aqui que ficou. Passou por todos? Puxa o fio que vai ficar fechadinho, tá bom? Eu entro agora aqui, ó, e saio aqui assim. Ó, fica bem fechadinho, tá? Vou passar só mais uma vez para garantir que esse fio não solte, tá? Então, passo aqui só mais uma vez. Não puxa muito, tá? Porque senão fica a marca. E agora, esse fio aqui eu posso cortar. E aqui está a cabeça do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos fazer o corpo do nosso amigurumi. Para o corpo, eu vou utilizar um tom de marrom médio, certo? E para darmos início, vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro dele, iremos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Podemos puxar aqui o fiozinho. E aqui está a primeira carreira do corpinho do nosso amigurumi. Para a carreira de número 2 agora, iremos fazer ela toda em aumentos. Ou seja, pessoal, para cada ponto da base, iremos fazer 2 pontos. Então, se na primeira carreira a gente finalizou com 6 pontos baixos, agora para a segunda carreira, vamos finalizar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, segunda carreira finalizada. E agora, para a carreira de número 3, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, no ponto seguinte, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, carreira 3, um ponto e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 3 com 18 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 3 finalizada. E agora, para a carreira de número 4,
vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. No ponto seguinte, vamos fazer agora um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de espaço, ok? Então, começamos a quarta carreira fazendo um ponto e um aumento, e agora, por 5 vezes, iremos fazer 2 pontos e um aumento, certo? Então, agora, por 5 vezes, faremos 2 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui rapidinho. Chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da quarta carreira e para finalizar ela, vou tirar aqui o marcador e fazer um ponto baixo sozinho. Assim, a quarta carreira finaliza com 24 pontos baixos. E agora, pessoal, para a carreira de número 5, vamos começar fazendo 3 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o terceiro ponto baixo. Feito isso, agora fazemos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de espaço, ok? Então, carreira de número 5, fizemos 3 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a quinta carreira com 30 pontos. Prontinho, pessoal, quinta carreira finalizada. E agora, para a carreira de número 6, vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho. Feito isso, vamos fazer agora um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, sexta carreira, começamos fazendo 2 pontos e um aumento, e agora, por 5 vezes, iremos fazer 4 pontos baixos e um aumento, ok? Então, agora, por 5 vezes, faremos 4 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui rapidinho. Chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da sexta carreira e para finalizar ela, vamos fazer 2 pontos baixos. Assim, a sexta carreira irá finalizar com 36 pontos. Colocamos aqui novamente o marcador. E agora, para a carreira de número 7, vamos começar fazendo 5 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho, quarto ponto baixo sozinho e o quinto ponto baixo. Feito isso, agora fazemos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, carreira 7, fizemos 5 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência, a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a sétima carreira com 42 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 7 finalizada. E agora, para a carreira de número 8, vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora uma carreira sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 42 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 8 finalizada. E agora, para a carreira de número 9, vamos fazer o seguinte: vamos começar fazendo 5 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo, segundo, terceiro, quarto e o quinto ponto. Feito isso, agora vamos fazer uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos essas duas
tiramos os 2, ok? Então, nona carreira, fizemos 5 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a nona carreira com 36 pontos baixos. Prontinho, pessoal, nona carreira finalizada. E agora, para as carreiras de número 10 e 11, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora 2 carreiras sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 36 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as carreiras 10 e 11. E agora, para a carreira de número 12, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Feito isso, agora vamos fazer uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte. Tiramos as 2, tiramos os 2, ok? Então, começamos a 12ª carreira, fazendo 2 pontos e uma diminuição. E agora, por 5 vezes, iremos fazer 4 pontos e uma diminuição, ok? Agora, então, pessoal, por 5 vezes, vamos fazer 4 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da 12ª carreira. E para finalizar ela, vamos fazer agora 2 pontos baixos. Assim, a carreira 12 irá finalizar com 30 pontos. Agora, pessoal, para as carreiras de número 13 e 14, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora 2 carreiras sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 30 pontos em cada uma dessas voltas. Vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreiras 13 e 14 finalizada. E agora, para a carreira de número 15, vamos começar fazendo 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e o terceiro ponto. Feito isso, agora faremos uma diminuição. Alça da frente, tiramos as 2, tiramos os 2, ok? Então, carreira 15, fizemos 3 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 15 com 24 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 15 finalizada. E agora, para as carreiras de número 16 e 17, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora 2 carreiras sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 24 pontos baixos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, carreiras 16 e 17 finalizada. E agora, para a carreira 18, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um ponto baixo sozinho. Feito isso, vamos fazer agora uma diminuição. Alça da frente, tiramos os 2, tiramos os 2. Certo? Começamos então a 18ª carreira fazendo um ponto e uma diminuição. E agora, por 5 vezes, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, certo? Então, agora, por 5 vezes, iremos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui rapidinho, chegando no final da carreira eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira 18 e para finalizar ela, vamos tirar aqui o marcador e fazer um ponto baixo sozinho. Assim,
A carreira 18 finaliza com 18 pontos baixos. E agora, pessoal, para as carreiras de número 19 e 20, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora duas carreiras, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 18 pontos em cada uma dessas voltas. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui as duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. E aqui está o corpinho do nosso amigurumi. Eu cortei o fio e arrematei. O fio, eu deixei um fio comprido para que eu possa fazer a costura do corpo com a cabeça, certo? Então, o fio, eu deixei um fio comprido para podermos fazer essa união de corpo com a cabeça. E aqui está o corpinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos fazer as patas dianteiras do nosso amigurumi. Bom, nós vamos começar utilizando o fio marrom escuro, tá? E para darmos início, vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro deste anel, iremos colocar 5 pontos, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e o 5º ponto. Feito isso, puxamos aqui esse fiozinho. E aqui está a primeira carreira da pata dianteira do nosso amigurumi. Para a carreira de número 2, pessoal, nós vamos trabalhar ela toda em aumentos. Ou seja, para cada ponto da base, iremos fazer 2 pontos. Então, se agora na primeira nós finalizamos com 5 pontos, agora na segunda carreira vamos finalizar com 10 pontos baixos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, segunda carreira finalizada. E agora para a carreira de número 3, vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, no ponto seguinte, agora vamos fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, assim, na carreira 3, começamos fazendo um ponto e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira, até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 3 com 15 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 3 finalizada. E agora, para a carreira de número 4, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho e o segundo ponto baixo sozinho. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto da base, certo? Então, na carreira de número 4, começamos fazendo 2 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira de número 4 com 20 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 4 finalizada. E agora, para a carreira de número 5, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 20 pontos. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 5 finalizada. E agora, para a carreira de número 6, iremos começar fazendo 2 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho e o segundo ponto baixo. Feito isso, agora vamos fazer uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos esses 2.
certo? Então, na carreira 6, começamos fazendo 2 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 6 com 15 pontos. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a carreira 6. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma troca de cor. Iremos passar para o fio marrom claro, certo? Então, terminei a 6ª carreira, cortei o fio, pois trocaremos de cor. Passaremos para o marrom claro. E agora, pessoal, das carreiras de número 7 até a carreira de número 10, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora 4 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 15 pontos em cada uma delas. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui então as 4 carreiras seguidas. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma nova troca de cor. Iremos passar para o fio marrom médio, tá? É uma cor, então, de um tom de marrom médio, certo? Então, terminei as 4 carreiras, da 7ª à 10ª, cortei o fio, arrematei, pois trocaremos agora de cor, vamos passar para um marrom médio, certo? E agora, pessoal, das carreiras de número 11 até a carreira de número 14, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora 4 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 15 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui então as 4 carreiras seguidas. E agora, para a carreira de número 15, vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, agora vamos fazer uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos os 2. Então, carreira 15, fizemos um ponto e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 15 com 10 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 15 finalizada. E agora, das carreiras de número 16 até a carreira de número 23, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora 8 carreiras, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 10 pontos baixos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui e terminando eu retorno com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está então a pata dianteira do nosso amigurumi, mostrando para vocês como que ficou. Bom, eu enchi ela mais ou menos até aqui assim, ó, tá vendo, pessoal? Bem aqui em cima eu deixo vazio, tá? Então, ela tá com o enchimento, a fibra, mais ou menos até aqui assim, tá? E daqui pra cá eu não botei, certo? E pra unir aqui em cima, ó, pessoal, pra poder fazer o fechamento, eu só fecho assim, encosto e vou trabalhando, tá? Fazendo ponto baixo, unindo um lado com o outro, um lado com o outro, um lado com o outro, certo? Pra poder fechar aqui em cima, ok? Então, enchimento até aqui e depois aqui em cima a gente fecha, certo? Então, aqui está a pata dianteira do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós iremos fazer as patinhas traseiras do nosso amigurumi. Bom, iremos começar trabalhando com o fio marrom escuro, certo? E para darmos início, vamos fazer o nosso anel mágico. E dentro dele, iremos colocar 5 pontos. Então, 1,
2, 3, 4 e o quinto ponto. Feito isso, puxamos aqui o fiozinho e aqui está a primeira carreira da patinha traseira do nosso amigurumi. Para a carreira de número 2, pessoal, nós vamos trabalhar ela toda em aumentos, ou seja, para cada ponto da base, iremos fazer 2 pontos. Então, se na primeira carreira a gente finalizou com 5 pontos baixos, agora para a segunda carreira, iremos finalizar com 10 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, segunda carreira finalizada. E agora para a carreira de número 3, vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, no ponto seguinte, faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, aqui na carreira 3, pessoal, a gente trabalhou fazendo um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira, até chegar novamente aqui no marcador, finalizando assim a carreira 3 com 15 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 3 finalizada. E agora, para a carreira de número 4, vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, quarta carreira, fizemos 2 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira de número 4 com 20 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 4 finalizada. E agora, para a carreira de número 5, iremos começar fazendo 3 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o terceiro ponto baixo. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, carreira 5, fizemos 3 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 5 com 25 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 5 finalizada. E agora, para a carreira de número 6, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 25 pontos. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 6 finalizada. E agora, para a carreira de número 7, iremos começar fazendo 3 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o terceiro ponto baixo sozinho. Feito isso, agora faremos uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos esses 2. Então, começamos a 7ª carreira fazendo 3 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira, finalizando assim a carreira 7 com 20 pontos. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a 7ª carreira. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma troca de cor. Iremos passar para o fio marrom claro, certo?
Então, terminei aqui a 7ª carreira, cortei, arrematei, pois agora passaremos para um tom de fio marrom claro. E agora, pessoal, das carreiras de número 8 até a carreira de número 10, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos, então, 3 carreiras sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 20 pontos. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 3 carreiras seguidas. E agora, para a carreira de número 11, vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho. Feito isso, agora faremos uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos esses 2. Então, carreira 11, fizemos 2 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 11 com 15 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 11 finalizada. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma troca de cor. Iremos passar para o fio de tom marrom médio, certo? Então, cortei o fio, arrematei, pois agora trocaremos a cor do fio. Iremos passar para o fio marrom médio, certo? E agora, pessoal, das carreiras de número 12 até a carreira de número 23, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, 12 carreiras sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 15 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 12 carreiras seguidas. E agora, para a carreira de número 24, iremos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, agora no ponto seguinte, vamos fazer uma diminuição. Então, alcinha da frente, alça da frente do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos esses 2. Então, carreira 24, fizemos um ponto e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 24 com 10 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 24 finalizada. E agora, das carreiras de número 25 até a carreira de número 27, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora 3 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 10 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está a patinha traseira do nosso amigurumi, mostrando então para vocês como que ficou, certo? Então, aqui está a patinha traseira do nosso amigurumi. Eu deixo um fio razoável, tá? Para que a gente consiga fazer a costura da patinha no corpinho dele, certo? Então, assim ficou a pata traseira do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos fazer as orelhas do nosso amigurumi. Para as orelhas, nós vamos utilizar um fio de tom marrom médio, ok? E para darmos início, vamos fazer o nosso anel mágico. E dentro dele colocaremos 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Feito isso, puxamos aqui esse fiozinho e aqui está a primeira carreira da orelhinha do nosso amigurumi.
Para a carreira de número 2, pessoal, nós vamos trabalhar ela toda em aumentos, ou seja, para cada ponto de base, iremos fazer 2 pontos. Então, se na primeira carreira nós finalizamos com 5 pontos baixos, agora para a segunda, vamos finalizar com 10 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, segunda carreira finalizada. E agora para a carreira de número 3, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 10 pontos baixos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 3 finalizada. E agora, para a carreira de número 4, vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, no ponto seguinte, faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, carreira 4, fizemos um ponto e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a quarta carreira com 15 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 4 finalizada. E agora, das carreiras de número 5 até a carreira de número 11, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, 7 carreiras, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 15 pontos baixos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está então a orelhinha do nosso amigurumi, mostrando para vocês como que ficou então, tá? Eu deixei um fio razoável para que a gente consiga fazer a costura, a união da orelhinha na cabeça do nosso amigurumi, certo? Então, aqui está a orelhinha do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós iremos fazer a galhada do nosso amigurumi, tá? Essa parte nós vamos dividir em 2 peças, certo? Vou fazer as 2 aqui com vocês, pois uma vai ir fixada na outra, ok? Bom, para a galhada nós vamos utilizar o tom de marrom mais escuro, ok? E para darmos início nessa primeira parte, eu vou fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro deste anel, iremos colocar 10 pontos baixos, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feito isso, puxamos aqui o fiozinho, tá, pessoal? E aqui estará, então, a primeira carreira dessa primeira parte da galhada, certo? E agora, pessoal, das carreiras de número 2 até a carreira de número 16, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, serão 15 carreiras, sem aumento, sem diminuição, cada uma com 10 pontos, ok? Eu vou fazer aqui e no final eu retorno com vocês para mostrar como que ficou então. Prontinho, pessoal, essa aqui é a primeira parte da galhada, tá? Essa primeira parte é a que vai ser presa direto na cabecinha do nosso amigurumi, ok? Agora eu vou fazer com vocês a segunda parte, que vai ser fixada aqui ao lado, mais em cima, tá? Dessa primeira, certo? Então, essa primeira parte eu corto um fio razoável para que a gente consiga fazer a costura dela na cabeça do nosso amigurumi,
certo? E a segunda parte que eu vou fazer com vocês agora, ela vai ser fixada mais aqui acima, tá? Dessa primeira parte, certo? Então, essa aqui eu já vou deixar de lado. Vamos continuar com a mesma cor de fio. Vamos fazer o nosso anel mágico. E colocar 10 pontos, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feito isso, puxamos aqui o fiozinho. E aqui está a segunda parte, tá, pessoal? Da galhada. Agora, nós iremos trabalhar das carreiras de número 2 até a carreira de número 6, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, teremos agora 5 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 10 pontos em cada uma delas. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a segunda parte, tá? E essa parte, então, nós vamos prender aqui em cima, ó. Então, a segunda parte, prendemos na primeira parte, ok? E ela vai ser presa assim na cabecinha do nosso amigurumi, ok? Então, aqui está os detalhes da galhada do nosso amigurumi que vão na cabeça dele, certo? Então, vai ficar nesse formato aqui. É só nós fazermos a costura, fazermos a montagem. Agora, pessoal, nós vamos fazer o rabinho do nosso amigurumi. Bom, para o rabo, nós vamos utilizar o fio de tom marrom médio, certo? E para darmos início, vamos fazer o nosso anel mágico. E dentro deste anel, iremos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Feito isso, puxamos aqui esse fiozinho. E aqui está a primeira carreira do rabinho do nosso amigurumi. Para a segunda carreira, pessoal, iremos trabalhar ela toda em aumentos, ou seja, para cada ponto na base, iremos fazer 2 pontos. Então, se na primeira carreira finalizamos com 6 pontos baixos, agora para a segunda, vamos finalizar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, segunda carreira finalizada. E agora, das carreiras de número 3 até a carreira de número 5, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, 3 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 12 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 3 carreiras seguidas e aqui está o rabinho do nosso amigurumi, mostrando para vocês como que fica então, tá? Pessoal, eu cortei um fio razoável para que a gente consiga fazer essa costura, essa união do rabinho no corpinho do nosso amigurumi, certo? Então, é um fio aqui de tamanho razoável e aqui está o rabinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos começar a fazer a montagem do nosso amigurumi. Bom, eu já tenho aqui fixado com o alfinete, está o corpinho na cabecinha do nosso amigurumi, tá? Então, com o auxílio dos alfinetes, eu já coloquei aqui mais ou menos onde é que eu queria que ficasse o corpinho em relação à cabeça, certo? E para mostrar aqui para vocês, eu espero que vocês consigam ver na câmera, ó.
Exatamente aqui eu tenho a troca de cor, tá? Do marrom claro pro marrom médio, bem aqui, tá? Eu pulei 2 carreirinhas e foi onde eu comecei a fixar o corpinho aqui na cabeça, tá? Então, aqui eu tenho a troca de cor, pulei duas carreirinhas aqui, é onde eu começo a fixar a cabeça, ok? Então, eu tenho aqui o corpinho fixado na cabeça com os alfinetes. E agora eu vou começar a prender, então. Como que eu faço, tá, pessoal? Eu vou vir aqui, ó, na alcinha da frente do corpinho e vou prender aqui na cabecinha, ó. E puxo. Deixa eu tirar esse alfinete daqui, que esse aqui ele vai atrapalhar um pouco. Ó, deu um nozinho ali. Esses nozinhos que dão, tem que cuidar. Ó, soltei. Pronto. Certo? Agora, eu venho aqui, ó, de novo, alcinha da frente. Prendo aqui na cabecinha, ó. Tá vendo ali? E puxo. Alcinha seguinte aqui do corpinho, ó. Alcinha da frente. Entro aqui na cabecinha. Puxo aqui, ó, levanto ali o pontinho, tá vendo? E puxo. De novo, tá, pessoal? Alcinha da frente seguinte aqui do corpinho. Prendo aqui na cabecinha. Saio aqui na ponta seguinte, ó, tá vendo? Fica o xizinho levantado do ponto. E assim eu vou fazendo a costura, tá? Da cabeça e do corpinho. A união dos dois, tá bom? Então, eu vou fazer aqui toda essa união, toda essa costura. E estando finalizado, eu volto com vocês pra gente dar continuidade aqui nas costuras do nosso amigurumi. Agora, pessoal, eu quero mostrar pra vocês como que eu prendi com o alfinete aqui embaixo, tá? Pra poder fazer a costura das perninhas, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Mostrando assim, só com o alfinete, ó, já tá prendendo, tá? Já tá ficando paradinho, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês por baixo como que eu fiz, tá bom? Ó, pessoal. Então, olhando bem aqui olhando assim, ó, vocês conseguem ver que tá dando pra ver bem aqui a parte do focinho, ó, tá? Eu prendi, deixando de espaço aqui embaixo o anel mágico e a segunda carreira, estão vendo? Então, aqui embaixo, deixando de espaço, ó, entre uma e outra, vocês conseguem ver o anel mágico e a segunda carreira, tá? Então, aqui na segunda carreira, ó, é onde eu prendo a primeira parte. Prendi aqui, eu pego e vou prender esses cantinhos, tá? E eu não prendi eles retinhos, eles estão meio inclinados assim um pouquinho para baixo, ó, tá? Para que eles não fiquem assim retinhos, eles ficam meio inclinados então. Estão vendo? Ó, então aqui no meio, ó, bem aqui nesse meio, vocês conseguem ver o anel mágico e a segunda carreira. Então, essa ponta de dentro eu prendo bem aqui na segunda, tá? E depois eu dou uma inclinadinha aqui pra baixo, ó, e prendo essa parte. E aí, ele vai ficar assim certinho. Aí, você pode ir prendendo com o alfinete e colocando assim pra ver como que ele para, se ele vai parar direitinho, tá? E depois disso, a gente faz a costura, tá? Como que eu faço essa costura, então? Bem tranquilo, tá, pessoal? Igual a gente faz ali na cabecinha, ó. Prendi aqui no corpinho, ó. Puxo. Eu vou tirar esse alfinete aqui pra auxiliar, ó. Entra aqui, ó, na perninha. Entro ali no corpinho. E puxo. Tá? Bem tranquilo, bem simples, ó. Entra aqui na perninha, entro ali no corpinho. E puxo. Perninha. Entro aqui no corpinho. E puxo. Certo, pessoal? E assim eu vou prendendo então, ó, tá? Vai ficar fixado direitinho, então, as perninhas. Eu vou prender aqui as duas e já volto pra gente dar continuidade. Agora, pessoal, para prender os bracinhos, tá?
Como que eu faço com os bracinhos? Eu também já coloquei aqui alfinete, ó, posicionei eles como que eu queria que ficasse, tá? Então, eles ficam assim com os bracinhos, tá? Com as patas dianteiras entre as perninhas. E eu coloco eles bem na lateral, um pouquinho inclinados aqui, ó, embaixo, tá vendo? Então, eles estão localizados ali entre a primeira e a segunda carreirinha, tá? Ali no pescoço. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, aqui em cima, eu prendo eles entre a primeira, segunda carreirinha, mais ou menos, tá? E eu inclino ele um pouquinho aqui. Ele não tá retinho, tá? Ó, vocês conseguem observar, tá vendo? Eles ficam um pouquinho inclinados e não retos, tá bom? Até aqui na posição do alfinete, a gente consegue observar, tá vendo? Então, eles não estão retinhos, eles ficam um pouquinho inclinados, tá? E eu começo prendendo aqui em cima, entre a primeira e a segunda carreirinha, e inclino aqui. Os dois lados a mesma coisa, tá vendo, ó, pessoal? Bem na lateral do corpinho, a primeira, a gente prende aqui bem na lateral do corpinho esse primeiro alfinete, depois dá essa inclinadinha embaixo, tá bom? E eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz ali a perninha, tá? Então, deixa eu pegar aqui o fio, deixa eu puxar esse. Ó. Aqui desse lado, tá? O fio tá aqui, eu vou prender aqui no corpinho, tá? Entro no bracinho, entro no corpinho e puxo, tá bom? Para prender aqui o rabinho, pessoal, eu fui ajustando, tá? Sempre colocando ele assim sentado, para ir vendo exatamente mais ou menos onde eu queria que ficasse, tá? Eu não queria que ele ficasse muito aqui em cima, então aqui mais abaixo, ó, como vocês estão vendo, ele ficou. E eu sempre ia colocando assim sentadinho e olhando mais ou menos onde que tava ficando essa altura, tá? Ó, olhando assim mais ou menos, ó, vocês conseguem ver que tem cerca de 1 ou 2 carreirinhas de distância. Uma talvez seja o mais próximo, tá, ó, aqui das perninhas, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, tá vendo? Essa aqui é a distância que ficou o rabinho das perninhas. E como eu disse pra vocês, eu ia sempre colocando assim sentadinho, ó, porque eu não queria que esse rabinho ficasse muito aqui em cima, ia ficar meio que voando aqui nas costas dele, né? Então, sempre colocando assim sentadinho pra ver aonde que tá a altura desse rabinho, tá bom? Então, aqui mais ou menos a distância, ó, é como se fosse mais ou menos uma carreirinha de distância para as perninhas, tá? E bem centralizada aqui nas costas dele, tá? Entre as costas, entre as perninhas, tá bom? Então, prender da mesma forma também, tá? Prendo aqui, ó, na alcinha da frente do rabinho e aqui no corpinho. A alcinha seguinte aqui do rabinho, depois no corpinho, tá bom? Então, a gente vai seguir assim, fazendo a costura, e depois eu volto com vocês pra gente continuar costurando as partes aqui da nossa rena, certo? Agora, pessoal, eu vou colocar aqui a galhada com vocês, tá? Bom, a galhada, pessoal, como que eu faço, tá? Sempre que eu vou colocar alguma coisa assim na cabecinha do amigurumi, eu tento seguir mais uma linha, mais ou menos uma linha que pegue aqui uma reta dos olhinhos, tá? Eu não sei se vai ficar muito bom aí pra vocês verem, ó, aí na câmera, mas eu tento sempre seguir mais ou menos uma reta daqui do olhinho, tá? Então, se vocês olharem assim, ó, eu espero que vocês consigam ver, pessoal. Queria de verdade poder mostrar direitinho pra vocês, assim, ó. Certo? Então, eu tento mais ou menos imaginar uma reta que venha do olhinho pra cima, ó. Tá? Uma reta aqui do olhinho. Então, eles ficam... A galhadinha, ela ficou bem aqui, ó, tá vendo? Ó, bem centralizada aqui em cima. Contando do anel mágico aqui, ó, pessoal, para vocês terem mais ou menos uma ideia de quantas carreiras que fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª carreira,
é onde fica preso, ó, tá vendo? Então, aqui assim é o anel mágico, contando das 7 carreiras, tá? Então, seguindo mais ou menos uma localização aqui, uma linha dos olhinhos, tá? De distância, deixa eu ver aqui, tem mais ou menos uns 6 pontinhos, 7, tá, pessoal? 6 pontinhos, 7 aqui de distância, certo? E eu vou prender agora aqui a galhadinha na cabeça do nosso amigurumi. Sempre do mesmo modo, tá, pessoal? O primeiro pontinho, então, como já tá ali na galhada, eu só prendo aqui na cabecinha. E depois eu vou vindo, tá? Alcinha da frente aqui da galhada, ó. E prendo na cabecinha. Alcinha da frente da galhada e prendo aqui na cabeça do nosso amigurumi. E assim eu vou fazendo todo o contorno para prender ela direitinho aqui na cabecinha, tá? Então, eu vou prender aqui a galhada e depois eu volto com vocês, porque a gente ainda tem que prender as orelhinhas do nosso amigurumi. Agora, pessoal, para fixar as orelhinhas do nosso amigurumi, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz mais ou menos, tá? Eu comecei fixando as partes internas, certo? O que que eu fiz? Olhando aqui de cima, eu pulei mais ou menos uma carreirinha, tá? De espaço entre a orelhinha e a nossa galhada, tá? Então, a gente tem aqui mais ou menos uma carreirinha somente, para que a orelhinha não ficasse muito atrás da cabecinha, certo? Então, aqui eu pulei mais ou menos uma carreirinha apenas e prendi, espero que vocês consigam ver assim, ó, pessoal, mais ou menos aqui onde se inicia na metade aqui da nossa galhadinha, tá? Então, mais ou menos aqui onde se inicia, na metade, assim, fica um espaço bacana para se colocar a orelhinha, certo? Então, pulamos aqui uma carreirinha de espaço entre a galhada aqui, tá? E aqui mais ou menos metade, início da nossa galhada fica um espaço bacana, tá? Isso nas duas, certo? E a gente prende da mesma forma, alcinha da frente, cabecinha. Alcinha da frente, cabeça aqui do nosso amigurumi, certo? Ó. Então, eu vou vindo aqui com vocês, ó. Certo? Ó, alcinha aqui da frente e eu prendo aqui na cabecinha do nosso amigurumi, ok? Então, eu vou fazer aqui a fixação, fazer a costura das orelhas na cabecinha do nosso amigurumi e retorno para mostrar para vocês como que fica então. Prontinho, pessoal, aqui está então a nossa rena natalina. Deixa eu mostrar para vocês como que ela ficou então prontinha. Ó. Com todos os detalhes dela, né, pessoal? Aqui a parte de cima com a galhada e as orelhinhas, que foi a última parte que nós prendemos, né? Que fixamos na cabeça do nosso amigurumi, tá? Olhando assim de trás, ó, pessoal. Então, essa aqui foi a última parte que nós prendemos. Então, olhando assim, ó, de frente, pra vocês verem. De ladinho. E que ela para sentadinha direitinho, que não precisa de nenhum apoio, tá? Aqui atrás o rabinho dela também. Como eu disse pra vocês, eu ia fixando com o alfinete e cuidando para que o rabinho não ficasse muito aqui em cima, tá? Que ele ficasse assim, ó, encostando assim mais ou menos na mesa, né? Que ele ficasse mais pra baixo, tá? Então, a gente vai colocando o alfinete e vai vendo mais ou menos a altura onde quer que fique presa, tá? E assim, então, ficou a nossa rena. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. E agora vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!